A paz do Senhor a todos. Meu nome é Alessandra Vitali, eu sou da Igreja Batista Ministério Colheita. Hoje é a nossa 7ª aula, nós estaremos falando sobre a doutrina do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa divina e nunca deve ser visto como um espírito criado ou como a mera presença ou poder de Deus. Ele é chamado de Espírito Santo porque a sua natureza é eterna e essencialmente santa, e ele é o autor de toda a santidade no homem. O Espírito Santo é Deus e é também uma pessoa. Ele não é uma energia impessoal, uma mente fria, sem personalidade e sem coração. Ele é uma pessoa porque é capaz de sentir conosco as agonias da nossa existência e porque ele tem uma mente que pensa e pensa de maneira livre. Na Bíblia encontramos mais ou menos uns 50 títulos atribuídos ao Espírito Santo. Um deles nos revela um aspecto da sua pessoa ou obra. E há títulos que revelam o seu relacionamento com o Pai, Espírito de Deus. Em Mateus 3,16, a Bíblia nos diz assim: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Em relação ao seu relacionamento com o Filho, Espírito de Cristo, em Romanos 8,9, a Bíblia diz assim: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é ele. Está escrito também em seus atributos. Em Romanos 1,4, a Bíblia diz assim: Declaro Filho de Deus em poder, seguindo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Temos também pela sua obra. Em Romanos 8:2 está escrito assim: Porque a lei do Espírito porque a lei do Espírito em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A palavra pneumatologia, do grego, ela significa pneumatos, espírito, e logos significa revelação, palavra, discurso, doutrina e raciocínio. Então, o termo significa doutrina do Espírito Santo. Então, todo estudo acerca da doutrina do Espírito Santo é chamado de pneumatologia. Qual a importância da pneumatologia? O Espírito Santo de Deus é importante devido a quem ele é, ou seja, a sua pessoa, o que ele fez e ainda fará, ou seja, as obras do Espírito Santo. Quanto à sua pessoa, o Espírito Santo é Deus e aquilo que se conhece verdadeiramente de Deus é o alicerce da religião. Quanto à sua obra, enquanto o mundo parece somente associar o Espírito Santo ao fanatismo religioso, ele se mantém ativo em todas as áreas da vida. Ele é o Criador, também trabalha na providência, na natureza, na política, nos talentos humanos, na salvação, no crescimento espiritual. Ele inspirou a Bíblia e agora ilumina nossas mentes para que possamos entendê-la. Sua vinda ao mundo era tão necessária para a nossa salvação quanto a vinda de Cristo. Sem o Espírito, nossa religião é vazia e não temos prova de nossa salvação. Em Romanos 8:9 está escrito assim: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele.
O Espírito Santo nos dá vida física, espiritual e ressurreta. Em Romanos 8:11, a Bíblia diz assim: E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que vos habita. O Espírito Santo é o autor de tudo que é bom e agradável em nossa existência. Quando atentamos para a pneumatologia, ou seja, o estudo da doutrina do Espírito Santo, nós devemos submeter-nos às Escrituras como a nossa única regra de fé e prática, especialmente no estudo da obra do Espírito Santo, onde muitos têm feito de sua própria experiência a autoridade final. Outros afirmam, em nome do Espírito Santo de Deus, terem recebido revelações extra-bíblicas e passam a ensinar heresias destruidoras, que é o que acontece muito hoje nos altares de várias denominações que vemos por aí. Em oposição a esse tipo de atitude, o apóstolo Paulo foi enfático. Ele fala que, mas ainda que nós mesmo ou um anjo do céu vos pregasse outro evangelho, além do que já vós pregamos, seja anátema. Em Gálatas 1, versículo 8 está escrito assim. Vamos ver agora as definições de corpo, alma e espírito. Para que possamos ter uma compreensão mais abrangente da natureza e da obra do Espírito Santo, é necessário que de antemão tenhamos uma compreensão, ainda que superficial, do significado de nós sermos constituídos por corpo, alma e espírito. O corpo do grego significa cross, o aspecto exterior de um corpo. O corpo refere-se ao ser humano como algo material, palpável e concreto. A alma. A alma do hebraico quer dizer nepsi, que significa pessoa, coração, e do grego psiche, a parte material invisível do homem. A alma é a parte em nós que está relacionada às nossas vontades, desejos e aspirações e sentimentos. É a nossa personalidade, isto é, quem nós somos como pessoa. O termo alma é uma afirmação de inteireza, a totalidade daquilo que significa ser o ser humano. Na língua hebraica, alma, que se fala nepshi, é uma metáfora usada para designar pescoço. O pescoço é a parte estreita da anatomia que liga a cabeça. O centro da inteligência e do sistema nervoso ao restante do corpo é a parte que literalmente nos mantém inteiros. A palavra alma funciona como um ímã, atraindo todas as partes de nossa vida para a unidade, ou seja, para a totalidade. Em relação ao espírito, do hebraico, roá, respiração, ar, força e vento, e do grego, pneuma, que significa respirar, soprar. O espírito é o que chamamos de fôlego de vida, ou seja, é o que nos mantém vivo. O espírito é a parte em que nós está relacionada à nossa consciência, ou seja, a percepção e reflexão, intuição e comunhão com Deus. Quando o espírito humano deixa de estar presente no corpo, o homem morre. E em Salmos 146, versículo 4, a Bíblia diz assim: sai-lhes o espírito e eles tornam-se para sua terra.
naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. O ser humano é uma alma vivente, formada por corpo, alma e espírito. Sendo assim, o homem não será uma pessoa completa na falta de um desses. Somente completo é que o homem possui uma identidade. E é dessa forma que o apóstolo Paulo define o ser humano. É o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O ser humano pode ser comparado a uma molécula de água, H2O, que, se for dividida em H mais O, deixará de ser água, tornando-se apenas átomos isolados. Mesmo sem o Ruá e o corpo, a alma, parte imaterial e invisível do homem, continua viva, pois ela é imortal. Na parábola do rico e Lázaro, ambos possuem apenas sua parte imaterial, alma, que é responsável pelos desejos, vontades, sentimentos, aspirações e lembranças. De forma bem literal, os animais possuem apenas o ruá, ou seja, o fôlego de vida. Mas esse tipo de ruá, que é o fôlego de vida, não permite que os animais tenham intuição, mas sim instinto. E também não permite que eles tenham comunhão com Deus, como o homem tem. Apenas o homem se tornou alma vivente. Em Gênesis 2, 24, está escrito assim: E disse Deus: produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gados e répteis e besta fera da terra, conforme a sua espécie, e assim foi. E o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Qual é a dificuldade na compreensão do Espírito Santo? Embora o estudo do Espírito Santo seja essencialmente importante, nossa compreensão é em geral mais incompleta e confusa nesse ponto, que na maioria das outras doutrinas. Um dos motivos para isso é que temos na Bíblia menos revelações explícitas acerca do Espírito Santo do que encontramos acerca do Pai e do Filho. Em parte, talvez isso se deva ao fato de que uma grande fatia do ministério do Espírito Santo consiste em proclamar e glorificar o Filho. Em João 16,14, a Bíblia está escrito assim: Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Em contraste com outras doutrinas, não há discussões sistemáticas acerca do Espírito Santo. Na prática, a única discussão ampla é o discurso de Jesus em João 16,14, que está escrito assim, como eu acabei de citar: Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Na maior parte das ocasiões em que o Espírito Santo é mencionado, ele está relacionado a outro assunto. Outro problema é a falta de um quadro concreto de figuras. Deus Pai é compreendido de forma bem razoável, por causa da figura do Pai, que é familiar a todos. O Filho não é de difícil conceituação, porque realmente apareceu em forma humana.
foi observado e teve sua história registrada. Mas o espírito é intangível e difícil de visualizar. Para complicar, há uma terminologia infeliz da King James, que é a tradução da Bíblia para o inglês, que se refere ao Espírito Santo como Holy Ghost, ou seja, esse termo que significa fantasma santo. Muitas pessoas que cresceram usando essas versões de Bíblia entendem o Espírito Santo como alguma coisa por baixo de um lençol branco. Na segunda metade do século XX, surgiram controvérsias consideráveis acerca da atividade do Espírito Santo. Por consequente, existe alguma relutância em discutir sobre o Espírito Santo, por medo de que tal discussão possa criar dissensões, uma vez que os pentecostais dão tanta importância ao Espírito Santo. Certos não pentecostais, receosos de serem identificados como os pentecostais, evitam totalmente tocar no assunto. Aliás, enquanto em certos círculos cristão carismático é um rótulo de prestígio e em outros é um estigma. Outro fato que vemos é o Espírito Santo como um selo. Um selo é usado para afirmar a propriedade, a presença do Espírito em um indivíduo e é a prova de que o mesmo pertence a Deus. O selo também confirma algo como sendo genuíno ou autêntico. Nós encontramos um exemplo disso no ministério terrestre de Nosso Senhor, que tem em João 6, 27 e em Isaías 42, versículo do 1 ao 4. Se vocês puderem depois, na Bíblia de vocês, estarem lendo, lá tem explicando direitinho como foi. O crente genuíno é reconhecido pelo fato de ser habitado pelo Espírito. Em João 3, 24, a Bíblia diz assim: "E aquele que guarda seus mandamentos nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado." O crente genuíno é reconhecido pelo fato de ser habitado pelo Espírito Santo, como eu li agora em 1 João 3,24. O principal conceito do selo é a segurança. Você pode estar vendo isso em Mateus, capítulo 27, versículo 66, que diz assim: "E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda selando a pedra." Os filhos de Deus estarão selados até o dia da redenção. Em Efésios 4:30 diz assim, que nós os filhos de Deus, estaremos selados até o dia da redenção. Paulo poderia apresentar algo além da preservação dos crentes até o retorno do seu Senhor. Em qual momento eles receberiam a glorificação? Note que este selo está tão seguro que, em vez de ameaçar os efésios falando da perda da segurança, Paulo incita-os à santidade devido à própria segurança. Em relação ao selo, em Efésios 1:13, entendemos que o próprio Espírito Santo é o selo. Esse é um fato importante porque alguns tentam ensinar que nós estamos selados pelo trabalho do Espírito, ao invés da presença da sua pessoa. Então não podemos confundir o trabalho com a presença do Espírito Santo. Quanto à natureza do selo, aqueles que ensinam que o crente está selado por um trabalho especial do Espírito fazem com que ele seja um selo experimental.
ou seja, capaz de ser experimentado. Eles confundem o selar com o Espírito Santo com o seu trabalho na santificação e na segurança do crente. A Bíblia, por outro lado, nunca descreve o selo como uma experiência. O Espírito pode produzir experiências cristãs, mas a sua presença é o selo. O ser selado com o Espírito não deve ser visto como uma experiência pessoal. Quanto ao objetivo do selo, se nós confundirmos o selo com a segurança, então devemos acreditar que os crentes fracos ainda não foram selados. E não é assim. A Bíblia assume o selo de todo crente. Isso você pode procurar na sua Bíblia em 2 Coríntios 1:22, em Efésios 1:13 e 4:30. É uma referência, depois vocês podem procurar em suas Bíblias. Isso é confirmado pelo fato de que ninguém é instruído a buscar o selo. Isso ainda é visto como um fato para todos os crentes regozijarem. A propósito do selo, são selados os cristãos para que sejam seguros. O selar é a base, não o conhecimento da segurança. O Espírito Santo é um selo maravilhoso por seu poder. Texto de referência em 1 João 4:4. E por seu trabalho na salvação, assegurando-nos que nunca nos deixará. Texto de referência está em Filipenses 1:6, em João 7:38, 39, em João 4:14 e 14:16. Quanto ao tempo de ser selado, os crentes são selados quando eles recebem o Espírito. Isto acontece quando eles confiam em Cristo. Texto referência está em Gálatas 3, versículo 14, em João 7, versículo 38 e 39, e em Efésios 1, versículo 14. O Espírito Santo como um penhor. Provando a nossa segurança, o Espírito Santo não é visto somente como um selo, mas também como o penhor, ou seja, a garantia da nossa herança. Texto referência em relação a isso está em Efésios 1, 13 e 14, em 2 Coríntios 1, 22 e 2 Coríntios 5, versículo 5. Um penhor é um pagamento que nos dá fundamento e confiança nas intenções do fornecedor. Um penhor é parte de todo. Nosso Salvador morreu para comprar para nós todas as bênçãos espirituais. Em Efésios 1, 3, como texto de referência. Pela fé, nós recebemos o Espírito Santo como um presente cortês, que vem a nós pelo trabalho de Cristo. Texto referência está em Atos 2, 32, 33 e em João 7, 39. Um penhor é uma promessa da existência de um futuro. O penhor é uma promessa de que será efetuado o restante da compra, ou será pago o seu preço ou preço. Nosso Salvador comprou uma herança maravilhosa para nós. Texto base está em 1 Pedro 1, 3, 4. Isso inclui um corpo glorificado e uma casa no céu. Nós podemos estar assegurados de que por nós temos o Espírito. O restante da nossa herança está segura até que venha a nós. Texto referência está em Efésios 1, 13 e 14 e em Romanos 8, 23. Uma vez determinado, o penhor, o doador, não pode voltar atrás. Chamando o Espírito de penhor, Deus oferece a nós a garantia da sua intenção, que é glorificar o seu povo. Em relação ao relacionamento com o Espírito Santo, nenhuma experiência pessoal de profundidade com o Espírito Santo pode ser dogmatizada. Nenhum conhecimento
ou experiência com o Espírito Santo de Deus deve bloquear o exercício do amor, provocando distanciamento entre cristãos e cristãos. Ninguém é mais do que alguém nesse assunto, já que somente o Espírito Santo é pessoa capaz de interpretar-se a si mesmo. Nenhum ensino sobre o Espírito Santo que contraria a Bíblia tem qualquer validade. Nenhuma realidade na vida humana do salvo, tais como intelectualidade, curso de seminário teológico, lideranças eclesiásticas, experiência ministerial, anos de conversão, nada disso contribui autoridade infalível sobre o assunto ao Espírito Santo de Deus. Texto base está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17 e 19, e 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e 5. Ninguém dá a última palavra sobre o Espírito Santo a não ser ele próprio. O texto base está em 1 Coríntios 2, versículo 10 e 12. Aquele que julga os irmãos em Cristo e deles se afasta por divergências da opinião a respeito do Espírito Santo, revela sua própria ignorância à limitação espiritual. O texto base está em João 1, versículos 6 e 7, Romanos 13, versículo 8, 14, em Efésios 4, versículo 2 e 6. Só se pode aprofundar no relacionamento com o Espírito Santo os seguintes pontos que eu vou citar agora. Quem já teve genuína experiência de conversão, ou seja, posição correta em Cristo. Deseja continuamente algo mais de Deus em sua vida, ou seja, interesse perseverante. Outro ponto é, conhece experimentalmente a morte diária na cruz, ou seja, o esvaziamento total do próprio eu. Quarto ponto, busca tomar posse do poder da ressurreição, ou seja, autoridade na vida interior. Outro ponto, tem por único objetivo a glória de Deus, ou seja, revelação interior. Não conhece em sua vivência diária outro Senhor a não ser o Senhor Jesus. Isso quer dizer o quê? A libertação interior. Outro ponto, penetra praticamente na consciência da vida corporativa de Cristo Jesus. Isso quer dizer, é a realidade de participação da sua vida, do seu dia a dia. O relacionamento profundo com o Espírito Santo não é obra exterior para ser reconhecido no corpo físico, com sensações, não é para destaque pessoal, ser visto por todos como uma pessoa espiritual, não é para vitórias humanas, ou seja, posição, elogios, prosperidades, e não é para reconhecimento teórico. Sensações, agitações, trabalho na igreja nem sempre significam experiências profundas com Deus. O texto base está em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Experiências profundas com o Espírito de Deus nem sempre produzem contentamento pessoal e apoio geral. O contrário, muitas vezes, é realidade. O texto base está em Romanos 8, 23. 2 Coríntios 4, 6, 10, 17 e tem capítulo 5, versículo 2 e 5. Está também em 2 Timóteo 3, 12. Relacionamento profundo com o Espírito Santo nunca visa destaques, elogios, prosperidades, mas despojamento, pois relacionamento profundo com o Espírito Santo sem afastamento do pecado é ilusão. O texto base para isso está em Romanos 6, 2
e Romanos 6,11. Portanto, o relacionamento profundo com o Espírito Santo é experimentar vitória interior sobre o pecado e sobre o próprio ego. Gozar tranquila e segura intimidade com Deus no Espírito, sem objetivos externos. Cooperar com o Espírito Santo em submissão total a Ele. E voluntária submissão e encontrar-se em Deus totalmente. Ou seja, a entrega tem que ser total, porque se não tiver entrega total, é muito difícil assim se ter uma intimidade com o Espírito Santo. Vou entrar agora num texto que fala em relação a operações históricas do Espírito Santo entre os homens. A operação do Espírito Santo nos tempos do Antigo Testamento era equivalente ao que sucede no período do Novo Testamento, pelo menos em termos gerais, excetuando o fato de que ele, então, não habitava permanentemente no crente, conforme sucede aos crentes do Novo Testamento. No Antigo Testamento, apenas homens profundamente espirituais, como reis ou juízes, profetas e sacerdotes, demonstravam possuir o dom do Espírito Santo, por tempos mais dilatados que o comum. Durante a vida terrena do Senhor Jesus, a operação do Espírito Santo era uma marca registrada de seu ministério para com os homens. Em Lucas 4,14 está escrito assim: Então voltou Jesus para a Galileia no poder do Espírito, e sua fama correu por toda a circunvizinhança. Quando do encerramento de seu ministério terreno, Jesus prometeu que ele mesmo rogaria ao Pai a fim de que o dom do Espírito Santo fosse também concedido aos seus seguidores. O texto base está em João 14, versículo 16 e 17. Na noite do dia em que ressuscitou, Cristo deu aos seus discípulos no cenáculo um bafejo preliminar do Espírito Santo, como promessa e garantia do dom mais completo que seguiria ao soprar sobre eles, provavelmente no mesmo cenáculo. O texto base está em João 20, 22. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam reunidos no mesmo cenáculo, em um total de cerca de 120 pessoas. Isso está em Atos 1,15. Não há de se duvidar que essa dádiva do Espírito Santo envolveu mais que os apóstolos, segundo fica subentendido no trecho de Atos 2, 14 e 17 e em Joel 2, 28 e 32. O restante da história diz respeito a como esse dom se expandiu, a ponto de abarcar todos os povos, tanto aos judeus, evidentemente através da imposição de mãos como método principal. Em Atos 8, 17 e 9, 17, fala sobre isso. E como os gentios sem imposição de mãos, mas assim exerceram fé. Texto base a respeito disso está em Atos 10, 44 e Atos 11, 15 e 18. Agora eu vou falar a respeito da natureza do Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força impessoal, como eu já citei no começo do nosso estudo, e a Bíblia deixa claro que várias maneiras que o Espírito Santo é uma pessoa distinta do Pai e do Filho, e não uma mera influência ou operação divina, portanto dotado de intelecto, emoção, autoconsciência e autodeterminação. O Espírito Santo é um ser vivo, dotado de personalidade própria, não sendo meramente uma influência ou emanação de Deus. Antes, é uma pessoa claramente divina, que faz parte da trindade da divindade. Os textos bases estão em João 14, 16, 17 e 26
em Mateus 28:19. Os pronomes pessoais aplicados ao Espírito Santo são masculinos. O texto base está em João 15:26, 16, 7 e 8 e 13 e 14. Muito embora o vocábulo grego pneuma seja substantivo neutro, o termo masculino parakletos é aplicado ao Espírito Santo. O texto base está em João 14, 16 e 17, como sendo outro consolador igual a Cristo. O Espírito Santo possui características pessoais, como inteligência. O texto base está em 1 Coríntios 2, 10, 11, em Romanos 8, 27. Características como a vontade, que é 1 Coríntios 12, 11, no amor, Romanos 15, 13 ou 15, 30, bondade, texto base em Neemias 9, 20, e tristeza, texto base em Efésios 4, 30 e Isaías 63, 10. Além dessas características pessoais que eu acabei de citar acima, a inteligência, a vontade, amor, bondade, tristeza, o Espírito Santo também possui atos pessoais. Ele investiga minuciosamente. O texto base para isso está em 1 Coríntios 2, 10, e ele fala em Apocalipse 2, 7, Gálatas 4, 6 e João 15, 26. E ele intercede. O texto base está em Romanos 8, 26. E ele também ensina. O texto base está em João 14, 26. E ele também guia. O texto base está em João 16, 12, 14 e Neemias 9, 20. E ele chama. O texto base está em Atos 13, 2, 20 e 28. Então, além das características de sentimento, o Espírito Santo também, ele nos fala, ele intercede por nós, ele nos ensina, ele nos guia e ele nos chama. Agora eu vou falar um pouco a respeito das implicações da doutrina do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, não é uma força vaga. Portanto, ele é alguém com quem podemos ter um relacionamento pessoal, alguém a quem podemos e devemos orar. O Espírito Santo, sendo plenamente divino, deve receber a mesma honra e respeito que dispensamos ao Pai e ao Filho. É apropriado adorá-lo como adoramos a eles. Não se deve pensar que ele seja em algum sentido inferior a eles, em essência, embora seu papel esteja às vezes subordinados aos deles. O Espírito Santo é um como o Pai e o Filho. Sua obra é a expressão e a execução do que os três planejam juntos. Não há tensão entre as três pessoas ou suas atividades. Deus não está distante. No Espírito Santo, o Deus triuno chega perto de nós, tão perto que de fato entra em cada pessoa que crê no Espírito Santo. Deus é até mais íntimo de nós agora que na encarnação. Por meio da operação do Espírito, ele de fato torna-se o Emanuel, que significa Deus conosco. O Espírito Santo é livre para agir da maneira que ele quiser, mas ele nunca fará nada que contrarie sua palavra. Nenhum ato do Espírito Santo poderá ser contrário à sua natureza e aos seus atributos divinos. Em 1 Coríntios 14, 33 está escrito assim: porque Deus não é Deus de confusão, mas sim de paz. Nós temos também várias palavras que representam os nomes do Espírito Santo. No Antigo Testamento, o Espírito Santo era mais conhecido como sendo o Espírito de Deus. Já nas páginas do Novo Testamento,
O Espírito Santo é chamado de o Espírito de Deus, texto base está em Romanos 8,14. Espírito de Cristo, texto base está em Romanos 8,9. Espírito do Pai, que está em Mateus 10,20. Espírito do Senhor, texto base está em 2 Coríntios 3,17. Espírito Santo, texto base está em Atos 2. Espírito de sabedoria e revelação, texto base está em Efésios 1,17. Espírito de poder, de amor e bom senso, texto base está em 2 Timóteo 1,7. Espírito de sabedoria e revelação, texto base está em Efésios 1,17. Espírito de adoção ou de oração, texto base está em Romanos 8,15. Espírito de santificação, texto base está em Romanos 1,4. Espírito de vida, texto base está em Romanos 8,10. Espírito de mansidão, texto base está em 1 Coríntios 4,21. Espírito de consolo, texto base está em Atos 9,31. Espírito da glória, texto base está em 1 Pedro 4,14. Espírito de selagem, garantia da vida eterna, texto base está em Efésios 1, 13 e 14. Espírito de todas as bênçãos carismáticas cristãs, texto base está em 1 Coríntios 12, 4. Espírito da verdade, texto base está em João 14, 27, João 15, 27 e João 16, 13. Paracletos, que significa consolador, texto base está em João 14, 16. Em relação entre Cristo e o Espírito Santo, Cristo fala, o Espírito Santo reage. Cristo morreu pelos pecadores perdidos, o Espírito Santo vive no pecador salvo. Cristo ensina, o Espírito Santo lembra o ensino. Cristo veio para o mundo, o Espírito Santo veio para o salvo. Cristo humilhou-se na encarnação e morte de cruz. O Espírito Santo humilha-se no dia a dia do salvo. Cristo tem um corpo humano. O Espírito Santo usa o corpo humano do salvo. Cristo revela, o Espírito Santo faz o salvo entender. Cristo revela o Pai, o Espírito Santo glorifica o Filho. Cristo veio e voltou, o Espírito Santo veio para ficar. Vocês perceberam a relação entre Cristo e o Espírito Santo? Então, a importância que é ser batizado com o Espírito Santo na nossa vida, que o Espírito Santo ele reage, ele vive no pecador quando salvo, ele lembra o ensino, ele veio para o salvo. O Espírito Santo ele humilha-se no dia a dia do salvo, ele usa o corpo humano do salvo, ele faz a gente entender, ele glorifica o Filho e ele veio para ficar entre nós. Olha que glória! Eu quero agora falar para vocês a respeito da atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Muitas vezes é difícil identificar o Espírito Santo dentro do Antigo Testamento, pois este reflete os primeiros estágios da revelação progressiva. Aliás, o termo Espírito Santo é raramente empregado nele. Antes, a expressão usual é como vimos anteriormente, Espírito de Deus. Isso é no Antigo Testamento, que é um sinônimo para a expressão Espírito Santo. No Antigo Testamento, o Espírito Santo é visto como uma pessoa que é divina, dotada de atributos divinos. O texto base está em Gênesis 1. Ele compartilhou da obra da criação, o que nos pode dar a entender a sua onipotência,
que texto base está em Gênesis 1. Está em Gênesis 1, 2, está em Jó 26, 13, está em Salmo 104, 30. É dotado de onipresença. Texto base está em Salmo 139, 7. Testifica aos homens no tocante ao pecado e à justiça. Texto base está em Gênesis 6, 3. Age como agente iluminador do entendimento humano. Ele clareia o nosso entendimento. Ele assim, nos dá entendimento, nos guia melhor para entendermos a palavra de Deus. Isso está em Jó 32, 8. Dota os homens de poder. Texto base está em Êxodo 28, 3, 31, 3. Aparece como espírito da sabedoria. Texto base está em Juízes 3, 10, 6, 34. Inspira as declarações divinas e as profecias. Texto base está em Números 11, 25. É um agente que ajuda os servos de Deus. Texto base está em Salmo 51, 2. Temos em Joel 2, 23, Miqueias 3, 8 e Zacarias 4, 6. Possui os atributos de sabedoria, entendimento, conselho, poder, bondade, conhecimento e inspira o temor de Deus. Texto base está em Isaías 11, 2. Influencia e vem habitar nos homens em ocasiões especiais para realizar propósitos especiais, não o fazendo permanentemente. Texto base está em Salmos 51, 11. Então, aqui nós temos a atuação do Espírito Santo como era no Antigo Testamento. Então, aqui podemos ver que de várias maneiras o Espírito Santo ele atua, mas nós podemos aprender também que isso não é permanente. Depende a hora, a ocasião, o propósito e a vontade do Espírito Santo de Deus e também a busca da pessoa em relação ao batismo do Espírito Santo de Deus. É muito importante que esses textos base que eu citei em relação à Bíblia, que quando vocês forem estudar através desse áudio, vocês comparem, que a palavra de Deus, ela assim, nesses textos base, está bem assim clara em relação assim a vocês aprenderem melhor, a conciliarem melhor, a se prepararem melhor para o entendimento da doutrina do Espírito Santo. É muito importante saber o significado e como é o agir do Espírito Santo, porque uma vez que você tem o selo, como fala aqui nas Escrituras, né? Ou você ser batizado pelo Espírito Santo, a partir desse momento você é guiado. É muito difícil você se confundir ou acontecer alguma coisa, ou você não ser avisado, ou seja, em vários aspectos, como vimos assim, que o Espírito Santo age na sua vida, você, a partir do momento que você é batizado, selado com o Espírito Santo, você vai ter o quê? Você vai ter o discernimento do Espírito, você vai ter a direção do Espírito, você vai ter a sua inteligência para agir conforme a inteligência do Espírito Santo, né, a inteligência de Cristo. Então você vai ser totalmente conduzido pelo Espírito Santo. Isso é uma glória, assim, é uma dádiva muito importante, muito grande para nós cristãos que somos salvos, porque
você consegue a partir daí a pedir a direção, pedir assim confirmação de tudo que você vai fazer na sua vida, ou seja, na sua vida material, na sua vida sentimental, na sua vida espiritual, na sua vida ministerial, enfim, em todos os aspectos da sua vida, você vai conseguir ter uma resposta de Deus de como agir, como se portar, como se direcionar para aquele objetivo que você tem em mente. Amém? A nossa aula hoje, eu vou parar por aqui, porque a doutrina do Espírito Santo ela é um pouco extensa, e para o áudio não ficar assim muito extenso, para não cansar também, e para vocês poderem assim estudar assim com mais calma, pareando com a Bíblia, esses textos básicos que eu citei, para ficar mais fácil o entendimento da doutrina do Espírito Santo. Então, eu quero aproveitar esse áudio também para fazer um convite para vocês estar conosco nos nossos cultos, que são de terças e quintas a partir das 19h30 e aos domingos a partir das 18 horas. Nosso endereço é na Rua Rio de Janeiro, 1285, esquina com a Avenida Kennedy, em São Caetano do Sul. Nós temos uma gama de material muito grande de ensino bíblico e da Palavra de Deus, ensinamento bíblico da Palavra de Deus. Nós temos nossos canais no Facebook, que é @Dias de Colheita. Lá nós temos devocionais, nós temos ensino bíblico, nós temos escola bíblica, abordando vários temas em relação à Bíblia. O ensino bíblico também nós temos vários temas, em relação a doutrina da criação do mundo, da criação do homem, doutrina do pecado. Agora nós estamos na doutrina do Espírito Santo. Então é um material assim simplificado para você cada vez mais aprender sobre a palavra de Deus. É tudo gratuito, é só você acessar na página Dias de Colheita ou então no canal no YouTube, @Dias de Colheita, que lá é postado praticamente todos os dias, todos os materiais de ensino bíblico. Lá nós temos também clipes de evangelismo, nós temos músicas gospel também, do nosso presidente, pastor Oswaldo Costa. Eu tenho meu blog, que é malessandravitali.blogspot.com. O estudo dos vídeos que tem essas aulas aqui está tudo no blog. Se você perdeu algum estudo, está tudo lá no blog. Você pode acessar lá e estudar pelo blog ou pela página da igreja. Enfim, fiquem à vontade, estudem a palavra de Deus, porque vocês, estando alicerçados na palavra de Deus, não tem confusão, não tem dúvida, tá? Ninguém vai te passar para trás em relação a profecias, em relação a atos proféticos e de repente você se chatear, se desanimar e acabar saindo até dos caminhos de Deus. Amém? Eu desejo a todos que fiquem na paz do Senhor Jesus e até a nossa próxima aula, continuação da doutrina do Espírito Santo.